Olá pessoal, vamos conhecer o turismo da América do Norte? A América do Norte está localizada no extremo norte das Américas e é composta por apenas 3 países: Estados Unidos, Canadá e México, além de territórios de domínios europeus, como a Groenlândia, pertencente ao Reino da Dinamarca com representação no parlamento, e Bermudas, com dependência britânica. Os 2 primeiros países são os únicos do continente americano que estão inseridos no grupo de países mais importantes, política e economicamente, especialmente os Estados Unidos, que possuem a condição de maior potência mundial. Já o México configura-se como um país em desenvolvimento, ou seja, emergente. Cada país da América do Norte, sobretudo o México, é bem diferente dos demais em clima, cultura, atrações turísticas, comidas típicas, costumes e, claro, o idioma oficial. No México são falados o espanhol, o inglês e o francês. Este subcontinente da América é tão grande que é banhado pelos oceanos Atlântico, Pacífico, Ártico, Mar do Golfo do México e Mar do Caribe. O turismo da América do Norte tem de tudo um pouco para satisfazer a todos os estilos de turistas, tanto nos gostos de cada um, como também no orçamento. Com um grande e variado cardápio, no turismo da América do Norte existem opções de cidades urbanas e cosmopolitas, desérticas, nevadas e outras para quem gosta de sossego, de baladas, de parques de diversão e de aventura. Enfim, a oferta é tão grande quanto o tamanho deste subcontinente, que tem mais de 27,9 milhões de quilômetros quadrados. Até por isso, viajar para um dos países da América do Norte, ou para todos, é o sonho de consumo de muitos viajantes de todo o mundo. Tanto que, em qualquer época do ano, é bem fácil ouvir os mais diferentes idiomas e sotaques em qualquer cidade dos países que fazem parte desta região. Mas, para não se perder nessa imensidão de atrativos turísticos, antes de montar o seu roteiro é preciso pesquisar e se organizar bem. Cada um dos países possui regras diferentes para a entrada de turistas, tem moeda e preços bem variados. Dê uma olhada também no clima da época em que fará sua viagem, prestando atenção em temporadas de ventos e furacões. Fora isso, é só aproveitar as belezas independentes de ser Canadá, Estados Unidos e México ou uma combinação entre elas. E para finalizar, assista esse vídeo sobre os 3 países da América do Norte e assim você estará desvendando mais um subcontinente do continente América. Bom vídeo! Canadá. O Canadá está situado no extremo norte das Américas e é o segundo país do mundo em extensão territorial, ficando atrás somente da Rússia. Faz fronteira com os Estados Unidos ao sul e ao noroeste com o Alasca. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico, leste, Pacífico, oeste e Ártico, ao norte. Por estar cercado por oceanos, o lema do Canadá é de mar a mar. Entre suas grandes cidades estão a gigantesca Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec e a capital, Ottawa. As vastas regiões de natureza selvagem do Canadá compreendem o Parque Nacional de Banff, repleto de lagos nas montanhas rochosas, e também as Cataratas do Niágara, um famoso conjunto de enormes cachoeiras. O governo do Canadá mantém 38 parques nacionais que correspondem a 2% do território canadense, assim como 836 sítios históricos, 1.000 parques provinciais e 50 parques territoriais. A diversidade natural do Canadá convida turistas de todo o mundo, pois as atrações de inverno são as de maior procura pelos visitantes e turistas. Os locais que mais atraem turistas são Vancouver e Toronto. Entre as mais exuberantes atrações estão as Cataratas do Niágara, localizadas próximo à cidade de Buffalo, na fronteira com os Estados Unidos. O Canadá é um dos países mais seguros do mundo e os nativos possuem uma qualidade de vida altíssima. Por isso, cada vez mais o turismo no Canadá vem crescendo e atraindo turistas de todo o mundo, inclusive do Brasil, seja para fazer intercâmbio, trabalhar ou apenas turistar. O país norte-americano tem muitos atrativos durante o ano todo. Quem curte neve e frio, com certeza vai amar o Canadá. Mas, para os que preferem estações mais amenas, também é possível conciliar a sua viagem em estações mais quentes e aproveitar o que há de melhor nas principais cidades. O Canadá é o país dos sonhos para muitos brasileiros, seja para estudar, morar ou para lazer. Os canadenses são receptivos a estrangeiros e sua população é influenciada por diversas etnias e culturas, fruto da imigração muito valorizada na política do país. Além da beleza natural e acolhimento dos estrangeiros, os imigrantes são atraídos para viver no Canadá devido ao alto índice de qualidade de vida ou à segurança pública eficiente, ou, ainda, à qualidade das instituições de ensino canadenses. Muitos imigrantes vão para o Canadá para emigrar em busca de um país multicultural e cheio de oportunidade. O Canadá é um país enorme, com muitos lugares ricos em história, cultura e natureza. Quando planejar o seu roteiro, tenha em mente o que cada cidade oferece. Afinal, não é só intercâmbio que os viajantes procuram nesse país, pois o turismo no Canadá também vale a pena. Afinal, essa nação gigantesca tem muito a oferecer. Paisagens naturais lindíssimas, imponentes edifícios históricos, a saborosa culinária típica e, claro, a receptividade do povo.
Para aquele que quer saber mais sobre o Canadá, vamos a algumas curiosidades. O nome do Canadá é proveniente da palavra Kanaka, originária do povo indígena iroquês e que significa povoado ou vila. O Canadá sediou os Jogos Olímpicos de Verão de 1976 em Montreal, os Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 em Calgary e os Jogos Olímpicos de Inverno em 2010 em Vancouver. A fronteira terrestre entre o Canadá e os Estados Unidos é reconhecida como a mais longa dentre os países do globo, além de ser o maior país do mundo que faz fronteira com apenas um país, Estados Unidos. O país possui grandes reservas de água doce e de florestas, que são fundamentais para a sua economia, com 20% dos reservatórios de água doce do mundo e 7% da água renovável do planeta. As cataratas do Niágara, localizadas entre o Canadá e os Estados Unidos, são um dos principais pontos turísticos canadenses. Montreal é a segunda cidade do mundo que mais fala o francês, só perdendo para Paris, capital da França. O hóquei é um dos principais esportes praticados no país. O Canadá é o país que concentra o maior número de ursos polares do mundo. O sistema de governo é a monarquia constitucional. O país é um centro de produção cinematográfica. A cultura da cabana, que são aquelas casas de campo, é real. Em cada região do Canadá, essas casas de campo são chamadas de uma maneira. Na Colômbia Britânica, elas são mais conhecidas como cabana. No Quebec francês, como chalé. E no Quebec inglês, como casa no lago. Por tantas riquezas naturais, culturais e históricas, é que um dia você precisa ir ao Canadá. E, se apaixonando por esse país, quem sabe não rola uma vontade imensa de morar lá, não é? Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país com 50 estados que cobrem uma vasta faixa da América do Norte, com o Alasca ao noroeste e o Havaí no Oceano Pacífico, estendendo a presença do país. As principais cidades da costa atlântica são Nova York, um centro financeiro e cultural global, e a capital, Washington, D.C. Chicago, uma metrópole do centro-oeste, é conhecida por sua importante arquitetura, enquanto Los Angeles, na costa oeste, é famosa pelas produções cinematográficas de Hollywood. Os Estados Unidos possuem uma grande e lucrativa indústria turística que serve milhões de turistas domésticos e internacionais. O turismo nos Estados Unidos é promovido primariamente a nível local e estadual, uma vez que o governo federal propriamente dito não promove turismo, embora regule os requerimentos de entrada para turistas internacionais. Os Estados Unidos são o terceiro país mais visitado por turistas internacionais do mundo, atrás apenas da Espanha e da França. Nova York, uma das maiores e mais influentes cidades do planeta, atrai turistas de todas as partes do mundo. É muito conhecida por possuir alguns dos principais símbolos e atrativos turísticos do país, como a Estátua da Liberdade, o Empire State Building, o Central Park, o Chrysler Building, a Times Square, a Ponte do Brooklyn, Manhattan e a Fifth Avenue. Los Angeles, segunda maior cidade do país, é também uma das mais influentes na economia mundial. Famosa pelo distrito de Hollywood, região da cidade com um grande número de empresas ligadas à indústria cinematográfica, e pelo sinal de Hollywood no mesmo local. As praias da cidade são Santa Mônica, Malibu, Venice Beach. Essas são extremamente requisitadas para a prática de esportes e passeios. Encontra-se nessas praias inúmeras figuras da televisão e do cinema. Chicago, terceira maior cidade do país, é muito conhecida pela diversidade de sua arquitetura, presente em toda a sua área urbana. O principal cartão postal da cidade é o Sears Tower, um dos arranha-céus mais altos do planeta. Chicago é mundialmente conhecida pelos seus quilômetros de parques, suas variedades de passeios a céu aberto. Las Vegas, apesar de não estar entre as 25 maiores cidades do país, tem uma fama mundial devido à quantidade de cassinos existentes na cidade. É conhecida como o Parque de Diversões da América. Na Las Vegas Boulevard, mais conhecida como Strip, encontram-se os cassinos mais imponentes do mundo. San Diego, no litoral da Califórnia, é um dos pontos preferidos para quem gosta de vida animal. A cidade tem grande fama mundial devido ao Zoológico de San Diego, que é um dos maiores e mais importantes zoológicos do mundo. Das praias de La Jolla, do parque temático SeaWorld, o Gaslamp Quarter, o centro histórico da cidade e o Balboa Park. Grande potência mundial, os Estados Unidos despertam interesse e fascínio, tanto pela riqueza econômica e cultural, quanto pela geografia e seus atrativos turísticos. Além disso, Hollywood e a indústria da moda transformaram o país no destino de muitos em busca de uma vida de glamour. O American Way of Life, característico de toda uma geração, mudou diversos aspectos daquela sociedade, colocando a família em primeiro lugar. Como consequência, os americanos são, em geral, pessoas abertas e receptivas. Porém, vale a pena observar os hábitos de cada região para garantir uma viagem tranquila. O país é tão diverso em sua cultura quanto em sua geografia, e o que é considerado boas maneiras pode divergir de uma região para outra.
O turismo nos Estados Unidos é agraciado por diferentes opções de passeios, estações climáticas e atrativos naturais para todos os gostos de turistas. Praias, montanhas, lagos, desertos, neve e grandes centros urbanos integram a vasta possibilidade de um guia de viagem pelos Estados Unidos. A proporção gigantesca do mapa dos Estados Unidos favorece os diversos tipos de turismo, como cultural, histórico, gastronômico, entre outros. Por isso, visitá-lo é imergir nos costumes e vivenciar uma experiência inesquecível. Enfim, o país oferece turismo para todos os gostos. Praias, montanhas, lagos, desertos, neve e, é claro, grandes opções urbanas como a cidade de Nova York, considerada o coração do mundo financeiro ocidental. Polo cultural, artístico e da moda, a cidade é, sem dúvida, a parada obrigatória a todos que visitam os Estados Unidos. Agora vamos conhecer algumas curiosidades sobre os Estados Unidos. Conhecer os Estados Unidos está nos planos e nos sonhos de muita gente, mas a maioria não sabe realmente como é a cultura americana, seus costumes e forma de viver. E estar por dentro do jeito americano de ser vai te ajudar em seu processo de socialização. Já conseguimos adiantar que muitas coisas são bem diferentes dos brasileiros, e aposto que você irá se surpreender. Quando assistimos filmes e séries que são americanos, podemos perceber algumas diferenças no estilo de vida das pessoas. Isso porque a cultura americana é considerada muito miscigenada em sua raiz, mas também sólida em seus costumes. O dia a dia estilo americano, na maioria das vezes, é bem agitado. Correria com trabalho ou as várias horas no colégio. Até mesmo porque algo que é valorizado lá é a independência e a autonomia. Por isso os esforços diários são tão concentrados. Outra coisa que podemos falar que faz parte da cultura americana é o consumismo. Desde os lanches na rua até os vários eletrodomésticos, consumir com certeza faz parte da rotina nesse estilo de vida. E algo que realmente não pode faltar é aquele happy hour do fim de semana, não é mesmo? Se reunir com os amigos em pubs e bares para tomar uma boa cerveja é quase uma tradição entre os americanos. Só assim para dar conta das responsabilidades do dia a dia. E se pudéssemos acrescentar mais uma coisa no estilo de vida dos americanos, seria o seu amor pelos esportes. Ir em jogos de beisebol, basquete e futebol é quase uma tradição. Eles aproveitam das competições também para comer uns petiscos com a família enquanto assistem aos jogos. O povo americano tem características que são bem diferenciadas, como já comentamos. A independência é super valorizada, e isso é estimulado desde cedo pelos pais. Os jovens normalmente, ao completarem 18 anos, já saem de casa e vão começar a vida. Até mesmo porque é costume eles estudar em lugares distantes, como em outras cidades ou estados. Então é preciso criar essa independência nos filhos logo cedo. Sem dúvidas, 3 pilares que cercam a vida dos americanos são o esporte, a arte e a música. São elementos que, principalmente na fase escolar, são estimulados e conseguimos perceber isso pelos números de medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, que são dos Estados Unidos. Não se assuste, com as primeiras impressões, os americanos são conhecidos por serem frios, isso porque são mais reservados com pessoas novas, mas depois de conhecer melhor, com certeza essa impressão irá embora. México. O México é um país situado entre os Estados Unidos e a América Central, conhecido pelas praias no Pacífico e no Golfo do México e pela paisagem diversificada que inclui montanhas, desertos e selvas. As ruínas antigas como Teotihuacan e a cidade maia de Chichén Itzá estão espalhadas pelo país, assim como cidades da era colonial espanhola. Na capital, Cidade do México, lojas elegantes, museus renomados e restaurantes gourmet atendem às necessidades da vida moderna. O turismo figura como uma relevante atividade econômica para o México, o qual ocupa um lugar de destaque nesse segmento em escala mundial, ficando na 8ª posição em relação à quantidade de turistas estrangeiros que visitam o país. No âmbito regional, o México é o que atrai mais turistas dentre os países latino-americanos, com fluxo girando em torno dos 4 milhões ao ano. A principal clientela são turistas de origem norte-americana, que respondem por 80% dos visitantes, resultado da proximidade existente entre os dois países. Ao receber um elevado número de visitantes, o México lucra consideravelmente, tendo em vista que os turistas gastam cifras elevadas, cerca de 4 bilhões de dólares a cada ano. Este país atrai os turistas por meio de paisagens culturais, como a Cidade do México, a mais visitada dentre as cidades, além de arquiteturas históricas como as ruínas arqueológicas, oriundas da cultura mesoamericana. O país apresenta ainda diversas paisagens naturais, especialmente litorâneas, como Acapulco e Cancún, com exuberantes praias. Por causa do destaque da indústria do turismo no país, as lideranças políticas têm direcionado um grande volume de investimentos na modernização da infraestrutura que envolve a atividade, como em portos, aeroportos, rodovias. Além disso, o governo oferece condições para o desenvolvimento do setor hoteleiro, com o objetivo de disponibilizar o serviço de qualidade, aumentando assim o fluxo de turistas para o país. O clima temperado do país, junto com a sua herança histórica cultural e a fusão da cultura europeia, particularmente a espanhola, com a cultura mesoamericana, fazem do México um dos principais destinos turísticos de nível mundial.
Quase 90% dos turistas estrangeiros que visitam o país são provenientes dos Estados Unidos, principalmente dos estados vizinhos, do Texas e da Califórnia. Os seguintes mercados de importância são visitantes do Canadá e da Europa, sendo que um número menor dos turistas é proveniente dos países da América Latina. Viajar para o México tornou-se o desejo de muitos turistas, especialmente por tratar-se de um país repleto de atividades culturais e naturais, com paisagens que vão desde praias paradisíacas banhadas pelo Mar do Caribe a montanhas. E como se não fosse o bastante, o local ainda conta com muitas zonas arqueológicas e ruínas das antigas cidades do povo maia, como Chichén Itzá e Tulum. Outro ponto que faz com que as pessoas se interessem pelo país é a receptividade e a alegria do povo mexicano, que costumam recepcionar muito bem os turistas. Além de todos esses benefícios, o país ainda conta com preços atrativos, voos diretos a partir do Brasil e cultura muito próxima à nossa. Agora vamos citar algumas curiosidades sobre o México. O México é um dos principais destinos turísticos do mundo, com destaque para a visitação de estadunidenses, canadenses e brasileiros. O país tem grande destaque no turismo histórico, no ecoturismo e no turismo de praia. O território mexicano conta com diversas belezas naturais, além de fortes tradições culturais. Os principais atrativos turísticos do México são Cidade do México, Pirâmides de Teotihuacan, praias de Los Cabos, Cancún, Tulum e Cozumel. O país possui uma ampla rede de infraestrutura para atendimento de turistas, com bons hotéis, restaurantes e centro de eventos. O país conta ainda com uma extensa rede de rodovias e ferrovias, além de portos e aeroportos, responsáveis pelo comércio internacional e pelo recebimento de turistas. Conta também com amplas estruturas de telecomunicação, energia e saneamento básico. As instituições de educação e saúde do país são consideradas de boa qualidade. Porém, o México enfrenta problemas em termos de desigualdade social, com elevados indicadores de violência e favelização. E então, esta foi a América do Norte. Gostaram da apresentação? Deixa aí seu like, cadastre-se no canal para assistir vídeos de outros continentes. Até a próxima!